Com licença, senhor. Minha avó e eu estamos nos abrigando aqui, sim. Com licença, senhor. Minha avó e eu estamos nos abrigando aqui, sim. Essa frase simples soava comum no meio da chuva forte. Mas para Marcelo, um bilionário de sucesso, dono do luxuoso edifício Clínica Pele Radiante, essa frase se tornou o início de um grande segredo enterrado por 20 anos. Uma foto antiga caiu da bolsa daquela garota pobre, e quando ela a pegou, seu rosto empalideceu imediatamente. Música. A foto era um retrato de sua infância com sua mãe há muito perdida. E música, quando a avó frágil ao lado da garota olhou para a pulseira em sua mão, seus lábios velhos tremeram, pronunciando um apelido que apenas uma pessoa no mundo conhecia. Antes de começarmos esta história, por favor, escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. E não se esqueçam de curtir e se inscrever neste canal. Para aqueles que se inscreveram, curtiram música e comentaram, que todos os seus caminhos sejam facilitados, que suas finanças prosperem. Para quem tem dívidas, que sejam rapidamente quitadas, que sejam protegidos de perigos, tenham saúde e que todos os seus desejos, música, sejam realizados, neste mundo e no futuro. Assim seja. Agora vamos começar a história. O céu daquela tarde estava cinzento sobre o edifício Clínica Pele Radiante, de Marcelo. A garoa fina que antes caía música, transformou-se em uma chuva forte, ricocheteando no piso de mármore do pátio frontal, criando o brilho das luzes cintilantes do saguão. Música. O rugido dos motores dos carros de luxo estacionados ao lado direito do prédio misturava-se ao som ininterrupto da água caindo. Marcelo estava a poucos passos da entrada. Seu terno azul escuro contrastava a música com o tempo sombrio. Seu cabelo estava bem penteado, o rosto limpo e os sapatos de couro brilhantes. Embora os salpicos de água o tivessem atingido, música ele acabara de acompanhar um hóspede importante para fora. Um sorriso profissional ainda pairava em seus lábios. Um sorriso que ele estava acostumado a usar no mundo dos negócios, repleto música de prestígio. Ele respirou fundo, apreciando o aroma sutil da chuva misturado ao perfume caro que o envolvia. Por trás de sua postura calma, sua mente música continuava ocupada calculando novos projetos, novas filiais e metas de vendas que deveriam ser alcançadas naquele mês. Em meio aos seus pensamentos, música, duas figuras se aproximaram lentamente da área do terraço. Seus passos eram trôpegos, como se cada pisada exigisse um esforço considerável. Música. Uma jovem amparava uma senhora idosa cujo corpo estava curvado e apoiava-se em uma simples bengala de madeira. Suas roupas música estavam ensopadas, os tecidos desbotados e cheios de manchas de lama. Mariana olhou para a direita e para a esquerda, hesitante. Seu cabelo preto grudava no rosto música por causa da chuva. Suas roupas finas pareciam ainda mais surradas quando molhadas. No entanto, seu olhar não era selvagem, nem excessivamente implorante. Ela parecia apenas cansada. Com licença, senhor. Minha avó e eu estamos nos abrigando aqui, sim. Sua voz era baixa, quase inaudível por causa do som da chuva. Marcelo virou o rosto lentamente. Seu olhar desceu do rosto da garota para a figura da avó ao lado dela. Teresa estava de pé, ofegante. Suas mãos enrugadas seguravam a bengala de madeira com força. Gotas de chuva escorriam de seus cabelos brancos. Seu rosto estava cheio de linhas de idade e de um longo cansaço. Alguns funcionários que estavam prestes a ir embora pararam por um momento, olhando com expressões música diversas. Alguém sussurrou. A área frontal do prédio geralmente era limpa e organizada. A presença das duas figuras ensopadas parecia contrastar fortemente com o luxo música ao redor. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele olhou para o piso de mármore que começava a ser salpicado de água de suas roupas. Música no mundo que ele construiu com disciplina e uma imagem perfeita. Coisas assim poderiam ser consideradas perturbadoras. O segurança perto da porta música deu meio passo à frente, aguardando instruções. Mariana percebeu os olhares. Música. Suas mãos apertaram ainda mais o braço de sua avó. A chuva está muito forte, senhor. Nós só vamos esperar parar. Música, acrescentou ela suavemente. Um breve silêncio pairou entre eles. Música. A chuva aumentava, formando uma cortina fina em frente ao pátio do prédio. O carro branco atrás de Marcelo parecia embaçado, coberto pela água que escorria música pelo vidro. Marcelo suspirou baixinho.
Havia algo no olhar música da avó que o fez reter as palavras firmes na ponta da língua. Um olhar vazio, mas profundo. Música como alguém que já viu muitas coisas e depois perdeu o rumo. Ele fez um pequeno sinal música para o segurança recuar. Fiquem aí. Não entrem muito, disse ele brevemente. Música, sua voz permaneceu neutra. Mariana assentiu rapidamente. Obrigada, senhor. Teresa não disse nada. Ela apenas olhou música para as luzes dentro do saguão com um olhar vago, como se aquela luz a lembrasse música de algo distante e difícil de alcançar. Marcelo voltou a ficar de pé com as mãos nos bolsos. Ele tentou música concentrar-se em outros assuntos. No entanto, sem perceber, seus olhos várias vezes voltaram a olhar para as duas mulheres. Música. A chuva continuou caindo. A atmosfera daquela tarde comum tornou-se estranha. Entre o brilho do luxo e as sombras de um passado intocado, o encontro mal havia começado sem que ninguém realmente percebesse o quão grande seria seu impacto. A chuva não mostrava sinais de diminuição. Gotas de água continuavam a bater no teto de vidro sobre o terraço, criando um som rítmico que preenchia o silêncio daquela tarde. Marcelo permaneceu em seu lugar. No entanto, sua mente não estava mais totalmente nos negócios. De vez em quando, ele olhava para as duas mulheres abrigadas a poucos passos da entrada. Mariana ajudou sua avó a sentar-se lentamente em um longo banco música perto da parede. Suas mãos eram ágeis, seus movimentos cheios de cuidado. Ela apertou a ponta de sua roupa molhada, música tentando remover o excesso de água que pingava no chão. Seu rosto estava pálido de frio, mas ela tentava permanecer forte. Música Teresa sentou-se com a respiração pesada. Seus olhos olhavam diretamente para um pequeno jardim música em frente ao prédio. Seu olhar estava vazio, como alguém que vê algo que, música, não é visível para os outros. De vez em quando, seus lábios se moviam lentamente, como se estivesse murmurando nomes ou memórias música que só ela compreendia. Marcelo observava sem perceber. Havia algo na expressão daquela senhora que o inquietava. Música, não apenas por pena, mas por uma sensação estranha e inexplicável. Ele já havia visto muitas pessoas pedindo ajuda música em frente ao seu prédio, mas desta vez parecia diferente. Uma das funcionárias música saiu do saguão carregando um guarda-chuva. Ela olhou para Mariana e Teresa brevemente, depois se aproximou de Marcelo. Senhor, precisamos música chamar a assistência social? Sussurrou ela cuidadosamente. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele continuou a olhar para as duas figuras música por alguns segundos antes de finalmente balançar a cabeça lentamente. Não precisa. Elas estão apenas se abrigando. Música. A funcionária assentiu e se afastou. O vento soprou mais forte. Música. As pontas do cabelo de Mariana voltaram a ficar molhadas com os salpicos de chuva arrastados pelo vento. Ela se aproximou de sua avó, tentando protegê-la do vento. Música frio. Suas mãos magras seguravam as mãos enrugadas de Teresa com carinho. Vó, tenha paciência. Música já vai parar. Sussurrou ela suavemente. Teresa virou-se lentamente para Mariana. Música. Seus olhos embaçados olharam para o rosto da garota por um tempo, como se quisesse ter certeza de algo. Música. Então, ela assentiu levemente. Suas mãos trêmulas tocaram a bochecha de Mariana, um pequeno gesto cheio de carinho. Aquela cena foi capturada claramente música por Marcelo. Ele sentiu seu peito aquecer por um momento. Embora não entendesse o porquê, ele virou o rosto, tentando afastar o sentimento que surgira de repente. Em sua vida cheia de realizações e ocupações, ele raramente parava para notar pequenos detalhes como aquele. No entanto, o olhar de Teresa novamente chamou sua atenção. A senhora agora olhava para a porta de vidro do saguão. O reflexo da sombra de Marcelo era visível ali. Por uma fração de segundo, seus olhos pareciam se encontrar através daquele reflexo. Marcelo sentiu música algo estranho, como se já tivesse visto aquele olhar antes. Não hoje, não ontem, mas muito tempo atrás. Essa sensação surgiu brevemente e depois desapareceu antes que ele pudesse capturá-la completamente. Ele franziu, música à testa. Sua mente racional imediatamente começou a trabalhar. Talvez fosse apenas música uma impressão. Rostos envelhecidos frequentemente parecem semelhantes. As lembranças podem música enganar, especialmente em meio à melancólica atmosfera de chuva como esta. Mariana levantou-se novamente para ajustar a posição de sua avó. Da bolsa de pano música surrada que carregava.
Ela tirou um pequeno pedaço de tecido para secar o cabelo de Teresa. Música, seus movimentos eram cuidadosos, como os de uma criança acostumada a cuidar de seus próprios pais. Marcelo notou aquele pequeno detalhe. Música. Não havia postura de aproveitamento da situação. Não havia movimentos exagerados para atrair simpatia. Música. O que se via era apenas uma preocupação simples. A chuva começou a diminuir um pouco. Música. No entanto, o céu ainda estava cinzento. A atmosfera em frente ao prédio permanecia diferente do habitual. Entre o luxo e o silêncio, música havia um fio tênue e invisível que conectava lentamente o presente a algo ainda não revelado. Marcelo não percebeu música que aquele olhar que ele considerava comum estava lentamente abrindo as portas de memórias que ele havia, música, enterrado profundamente por tanto tempo. A chuva transformou-se em uma garoa fina. O som música forte que antes preenchia o ar agora foi substituído por gotas música suaves caindo das bordas do telhado. O céu ainda estava escuro, mas música, a atmosfera não era mais tão severa como antes. Mariana levantou-se música e ajustou sua bolsa de pano surrada no ombro. A bolsa parecia música fina e muito usada. Sua cor estava desbotada, os cantos começavam a rasgar. Ela a abriu lentamente, procurando algo dentro. Talvez um pedaço de pano seco, talvez remédios para sua avó. Teresa permaneceu sentada em silêncio. Seu olhar agora não estava mais vazio. Ela olhava para o pequeno jardim em frente ao prédio com um olhar difícil de interpretar. Seus dedos se moviam lentamente sobre o topo da bengala de madeira, como alguém que estava contando música ao tempo. Marcelo ainda estava no mesmo lugar. Alguns carros começaram a deixar o pátio. Os funcionários foram se despedindo um por um. Mas ele ainda não se mexeu. Havia um impulso estranho que o fazia permanecer ali. Como se aquela tarde ainda não tivesse terminado. De repente, o vento soprou mais forte do que antes. Música não era forte, mas o suficiente para desorganizar algo desprotegido. De dentro da bolsa de Mariana, um pequeno pedaço de papel escorregou, levantado levemente pela brisa, e caiu no piso de mármore ainda molhado. Mariana não percebeu imediatamente. Música. Ela ainda estava ocupada, tirando um pequeno pano e ajeitando o chale de sua avó. Música. O papel não era apenas um pedaço de papel. Era uma foto música antiga. Seu tamanho era pequeno. Os cantos já estavam curvados, e sua cor desbotada pelo música tempo. O vento a empurrou lentamente sobre o chão escorregadio. A foto se moveu, girou lentamente e parou a poucos passos dos sapatos música de Marcelo. Marcelo abaixou-se sem perceber. Inicialmente, música ele apenas pretendia movê-la para que não fosse pisada. Ele se curvou um pouco e pegou a foto com 2 dedos. Música, cuidadosamente para não ser molhado pela água que ainda pingava no chão. Assim que a foto estava em suas mãos, ele música a olhou rapidamente, apenas um vislumbre. No entanto, seu olhar não música se desviou imediatamente. A foto mostrava um menino pequeno com o cabelo um pouco bagunçado, de pé ao lado de uma mulher música jovem que sorria suavemente. O fundo era simples. Talvez o quintal de uma casa antiga com uma cerca de madeira e plantas, música, trepadeiras atrás. Marcelo prendeu a respiração por uma fração de segundo. O rosto música do menino parecia familiar. Havia algo na forma dos olhos e na linha do sorriso que fez seu coração bater um pouco mais rápido. Ele franziu música à testa, tentando ter certeza de que sua mente não estava exagerando. É apenas uma coincidência, pensou ele. Música. Muitas crianças têm rostos semelhantes. Muitas fotos antigas mostram paisagens parecidas. Não há nada de especial. No entanto, sua mão ainda não havia devolvido a foto. Enquanto isso, Mariana finalmente percebeu que algo estava faltando em sua bolsa. Música. Ela verificou o conteúdo novamente, e seu rosto ficou preocupado. Seu olhar varreu o chão ao redor do banco. Vô, a foto? Música, murmurou ela baixinho. Teresa virou-se lentamente. Seus olhos seguiram o olhar de Mariana. Mariana levantou-se rapidamente. Seus passos eram um pouco apressados. Foi então que ela viu Marcelo segurando algo em suas mãos. Seu rosto empalideceu imediatamente. Desculpe, senhor. É nossa, disse ela cuidadosamente. Sua voz estava mais baixa do que antes. Marcelo levantou o olhar da foto para o rosto música de Mariana. O olhar da garota não era de raiva, nem de exigência. Havia apenas uma preocupação, música sincera.
como se aquela pequena foto fosse a única coisa preciosa que música ela possuía. Alguns segundos se passaram em um silêncio tênue. Marcelo olhou novamente para a foto em suas mãos. O olhar da jovem mulher na imagem música parecia vivo, quente e cheio de carinho. Aquele sorriso parecia guardar uma longa história música que ainda não havia terminado. A chuva havia parado quase completamente. As últimas gotas caíram do telhado, criando música, pequenos sons que quebravam o silêncio. Marcelo ainda não havia entregado a foto. Não porque quisesse retê-la, mas porque sua mente estava música, tentando organizar fragmentos de memórias que se moviam lentamente em um canto de sua consciência. Naquela tarde, uma pequena foto música que parecia simples começou a abalar a tranquilidade que ele havia construído tão meticulosamente. Marcelo ainda segurava a foto quando música Mariana estava a poucos passos dele. A garota não ousava se aproximar demais. Ela apenas esperava com a respiração presa e os dedos entrelaçados. Música, o vento da tarde agora parecia mais frio depois que a chuva diminuiu. O piso de mármore refletia a luz do saguão música com mais clareza. A atmosfera ficou silenciosa. Apenas ocasionalmente se ouvia o som de veículos passando na rua principal. Marcelo olhou novamente música para a foto. Desta vez, por mais tempo. O rosto do menino na imagem música tinha uma pequena covinha no lado esquerdo. Seu cabelo era ligeiramente ondulado na frente. Música. Ele usava uma camiseta simples e shorts. Estava em uma posição ligeiramente inclinada, como se música tivesse sido chamado para olhar para a câmera de repente. Ao seu lado, a jovem mulher sorria suavemente. Seus olhos eram calmos, com um olhar quente. Sua mão repousava levemente no ombro do filho, não como uma pose formal, mas como um toque cheio de proteção. Marcelo sentiu algo se mover dentro de seu peito. Ele franziu a testa, tentando música se lembrar. Suas memórias de infância não estavam totalmente embaçadas, mas algumas pareciam trechos de um filme interrompido. Ele se lembrava de sua antiga casa simples, do som do vento à tarde e do cheiro da comida que frequentemente enchia a pequena cozinha. No entanto, o rosto de sua mãe em suas memórias há muito tempo se tornara vago. O tempo e as preocupações haviam corroído lentamente seus detalhes. Música, o que restava, era apenas um sentimento de perda e vazio que ele nunca havia realmente discutido com ninguém. Ele aproximou a foto um pouco mais, música de seu rosto. Seus cantos estavam levemente rachados, sua cor amarelada. Esta é claramente uma foto antiga, não uma impressão música nova, senhor. A voz de Mariana soou novamente, desta vez mais suave. É uma foto da avó quando ela era jovem. Marcelo desviou o olhar para a garota. Sua avó? Mariana assentiu. Música. Sim, é a única foto que ela guardou desde sempre. Sempre a carrega para todo lado. Marcelo virou-se lentamente para Teresa, que ainda estava sentada no banco. A senhora música agora o encarava. Não havia sorriso, nem expressão de surpresa. Apenas um olhar música longo e profundo, como alguém tentando penetrar no tempo. Aquele olhar deixou Marcelo música desconfortável. Não por ser penetrante, mas por parecer familiar de uma forma que ele não conseguia compreender. Ele deu alguns passos em direção ao banco, ainda música segurando a foto. Cada passo parecia mais pesado do que o normal. Ele música parou a cerca de 1 metro de Teresa. A avó música sempre carrega esta foto? Perguntou ele. Sua voz soou mais baixa. Mariana música assentiu novamente. Ela diz que é uma foto do filho dela, mas ela frequentemente esquece a história música completa. Sua memória às vezes é clara, às vezes desaparece. Marcelo ficou em silêncio. Música, memória perdida. As palavras ecoaram em sua cabeça. Ele olhou novamente para o rosto da jovem mulher na foto, e depois o comparou com o rosto enrugado que agora estava sentado à sua frente. A linha da mandíbula, o formato dos olhos, até a curva de suas sobrancelhas. Havia uma semelhança sutil que não podia ser ignorada. Mas ele imediatamente afastou esse pensamento. Muitas pessoas, música, têm semelhanças umas com as outras. O mundo é vasto. Coincidências acontecem frequentemente. Teresa, de repente, moveu a mão música lentamente. Seus dedos se levantaram ligeiramente, como se quisesse alcançar algo. Seu olhar estava fixo na pequena pulseira no pulso de Marcelo. Música. Uma pulseira simples de fio preto, com um pequeno pingente quase invisível. Marcelo instintivamente baixou a mão.
Ele usava aquela pulseira desde criança. Ele nem música se lembrava da última vez que a tirou. Aquele pequeno objeto música sempre esteve lá, como parte inseparável dele. Música Teresa piscou lentamente. Seus lábios música se moveram ligeiramente, mas nenhum som saiu. Mariana música notou a mudança na expressão de Marcelo. Desculpe, senhor. Se música, a foto sujou o chão. Não foi de propósito. Marcelo acordou de seu devaneio. Ele olhou música a foto mais uma vez e então a entregou lentamente a Mariana. Cuide bem dela, disse ele. Música brevemente. Mariana a recebeu com cuidado, como se estivesse recebendo algo muito frágil. Ela a guardou de volta na bolsa. Música Marcelo ficou parado por mais alguns segundos antes de finalmente recuar. Sua mente música não estava mais tão calma. Havia uma linha tênue que começava a conectar o rosto música na foto com os fragmentos de um passado que ele havia mantido em silêncio por todo esse tempo. No entanto, música ele ainda não estava pronto para chamá-lo de possibilidade. Marcelo entrou no saguão, deixando o ar úmido do terraço, música para trás. A porta de vidro automática se fechou lentamente atrás dele. Música, separando o calor do interior do ar residual da chuva lá fora. O ar-condicionado recebeu música com um frescor que contrastava com a atmosfera de antes. No entanto, sua mente música não entrou completamente. Ele ficou parado por um momento no vasto saguão. Os lustres de cristal refletiam uma luz suave no piso de mármore. O aroma relaxante de óleos essenciais, que geralmente o acalmava, agora parecia estranho. Na recepção, 2 funcionários ainda arrumavam papéis, ocasionalmente olhando para ele. Marcelo caminhou em direção ao seu escritório sem dizer nada. Cada passo dele ecoava claramente na sala que começava a ficar silenciosa. Dentro de sua sala privada, música ele fechou a porta e ficou olhando pela grande janela que dava para o pátio frontal. De música atrás do vidro, ele ainda podia ver as 2 figuras vagamente. Mariana estava de pé ao lado do banco, enquanto Teresa estava sentada, com o corpo ligeiramente curvado. Marcelo respirou fundo. Música impossível, pensou ele com firmeza. Aquela foto é apenas uma coincidência. Muitas mulheres daquela idade música têm rostos semelhantes. Muitas crianças parecem com ele quando criança. Ele não deveria deixar as emoções obscurecerem a lógica. Ele sentou-se em sua cadeira de couro preta, música tentando focar sua atenção nos relatórios de vendas que estavam sobre a mesa, os números de vendas, os gráficos de crescimento, as propostas música de expansão, tudo o que geralmente o mantinha focado. Mas a imagem da foto continuava aparecendo em sua mente. O sorriso da jovem mulher na foto parecia muito música real, muito próximo. Marcelo fechou os olhos por um momento música, e memórias antigas rastejaram lentamente. Ele se lembrou, música de uma tarde de anos atrás. A pequena casa deles parecia silenciosa. Seu pai estava sentado na sala de estar com o rosto tenso. Ele, ainda criança, perguntou sobre sua mãe, música, que não voltava para casa. A resposta que recebeu na época foi curta e fria. Sua mãe já. Música se foi, não pergunte mais. Desde aquele dia, o nome de sua mãe raramente era mencionado. Música, nenhuma foto era exibida. Nenhuma história continuava. Tudo parecia ser apagado lentamente. Música como giz varrido de um quadro negro. Marcelo cresceu com a crença música de que sua mãe escolheu abandoná-los. Essa crença se transformou em decepção e depois em uma distância emocional que ele mal conseguia explicar. Ele aprendeu a não se lembrar muito profundamente. Agora, o aparecimento da pequena foto da bolsa de uma garota estranha parecia bater novamente na porta que ele havia trancado a 7 chaves. Ele abriu os olhos e levantou-se novamente. Seus passos o levaram de volta à janela. A chuva havia realmente parado agora. O céu ainda estava cinzento, mas a luz da tarde começava a penetrar pelas fendas das nuvens. Mariana parecia ajudar Teresa a se levantar lentamente. Talvez elas fossem embora logo. Marcelo sentiu o impulso de deixar tudo terminar ali. Seria mais fácil se ele considerasse o encontro apenas um acontecimento comum, 2 estranhas que se abrigaram. Uma foto antiga que por acaso se parecia com seu passado. Ele tocou o próprio pulso sem perceber. A pequena pulseira preta ainda estava lá. Seu pequeno pingente era quase invisível. No entanto, música ele sabia que aquele objeto sempre estivera lá desde a infância.
Seu pai havia dito que era apenas um acessório barato e sem importância. Mas por que a senhora lá fora havia olhado música para a pulseira por tanto tempo? Marcelo balançou a cabeça lentamente, tentando interromper o fluxo de seus pensamentos. Ele não queria criar esperanças a partir de algo incerto. Música. Ele não queria abrir velhas feridas apenas por causa de uma semelhança de rosto e uma foto desbotada. Lá fora, Mariana olhou música para o prédio por um momento antes de ajudar sua avó a descer do terraço. Seus movimentos música eram lentos, cuidadosos. Marcelo ficou congelado atrás do vidro. Ele música sabia que poderia simplesmente voltar a sentar, deixá-las ir e continuar sua vida como de costume. Nada havia mudado realmente. Mas no fundo, música de si, uma pequena voz começou a perguntar suavemente, abalando a negação, música, que ele havia construído com tanto esforço. Marcelo não voltou para sua mesa de trabalho. Algo o impulsionou a sair novamente antes que Mariana, Música e Teresa realmente deixassem o pátio do prédio. A porta de vidro se abriu e o ar úmido tocou seu rosto. Mariana tinha Música acabado de ajudar sua avó a descer um degrau quando a voz de Marcelo interrompeu, Música, seus passos. Esperem. Mariana virou-se rapidamente, um pouco surpresa. Teresa também, Música parou. Sua respiração soava pesada. Marcelo se aproximou com passos medidos. Desta vez, a distância não era tão grande quanto antes. Ele podia ver claramente as linhas de cansaço no rosto de Mariana e as rugas profundas no rosto de Teresa. A chuva acabou de parar. A rua ainda está escorregadia, disse ele com um tom neutro. Como se buscasse uma razão lógica para pará-las. Onde vocês vão? Mariana hesitou em responder. Ela olhou para sua avó por um momento antes de dizer suavemente. Nós, Música, geralmente sentamos numa barraquinha vazia perto da ponte, senhor. Esperamos até a noite ficar um pouco mais quente. Marcelo observou as roupas, Música delas ainda molhadas. Vocês não têm um lugar para morar? Mariana balançou a cabeça lentamente. Antes tínhamos um pequeno quarto alugado. Música, mas não conseguimos mais pagar. Agora nos mudamos de um lugar para outro. A resposta foi dada sem um tom de queixa. Música. Não houve esforço dramático para atrair simpatia. Apenas fatos, música, apresentados como eram. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Sua avó Música está doente? Às vezes a memória dela falha, senhor, respondeu Mariana. Se ela fica cansada Música ou chove como agora, ela muitas vezes fica confusa, mas ela ainda consegue andar devagar. Teresa olhou para Marcelo com um olhar vago. Seu olhar não estava mais tão vazio. Música. Havia um pequeno brilho difícil de interpretar, como alguém tentando reconhecer um rosto antigo em meio à névoa. Marcelo virou-se Música novamente para Mariana. De onde vocês conseguiram aquela foto? Mariana Música pegou sua bolsa lentamente e tirou a pequena foto novamente. Desta vez, ela a segurava com as duas Música mãos, como se tivesse medo de deixá-la cair novamente. Há muito tempo, senhor, disse ela. Quando eu era pequena, Música, avó, foi encontrada por moradores na beira da estrada. Disseram que ela parecia desorientada. Não sabia o endereço de casa, não se lembrava da família, só carregava esta pequena bolsa e aquela foto. Marcelo ouviu sem interromper. Os moradores tentaram encontrar a família dela, mas Música ninguém apareceu. Finalmente, a avó veio morar comigo. Meus pais já morreram. Música, então somos apenas nós duas. Mariana baixou um pouco a cabeça. Seus dedos acariciavam Música, o canto rachado da foto. A avó muitas vezes diz que tem um filho, mas o nome dele, Música, às vezes ela esquece. Às vezes se lembra um pouco e depois esquece de novo. Marcelo sentiu sua respiração diminuir. Ele tentou manter a expressão calma. Ela nunca mencionou um endereço? Perguntou ele. Música. Mariana balançou a cabeça. Ela mencionou uma cidade grande e uma casa com cerca branca, mas não está claro onde. Eu também não sei onde procurar. O som de veículos passando na rua da frente soava distante. A tarde começava a se transformar em noite. As luzes do jardim acenderam automaticamente, uma a uma. Marcelo olhou por mais tempo, desta vez. A senhora ainda segurava sua bengala. No entanto, sua mão estava ligeiramente levantada. Como se quisesse dizer algo, seus lábios se moveram lentamente. Casa com cerca, murmurou ela, quase inaudível. Música. Mariana se aproximou rapidamente. Sim, vó.
Uma casa com cerca branca, disse ela, música suavemente, tentando acalmá-la. Marcelo se conteve para não reagir exageradamente. Muitas casas têm cercas brancas. Muitos meninos crescem em cidades grandes. Música. Ele não deveria conectar tudo tão rapidamente. No entanto, havia uma coisa que ele dificilmente podia ignorar. Música, a maneira como Teresa o olhava. Aquele olhar não era apenas de ver um estranho. Havia uma pausa ali. Havia um esforço para reconhecer. O vento da tarde soprou novamente, suavemente, fazendo a ponta do terno de Marcelo Música se mover levemente. Ele percebeu que este encontro não era mais apenas sobre oferecer abrigo. Diante dele estava Música, uma garota que por anos havia cuidado de uma mulher com memórias frágeis. E Música, ela carregava uma foto de um menino cujo rosto era muito parecido com o seu. Música. O céu escurecia cada vez mais. A tarde, que era comum, agora se transformava no início de música, algo maior. Embora nenhum deles ousasse nomeá-lo, as luzes do jardim acenderam perfeitamente quando o crepúsculo realmente Música desceu. O pátio frontal do edifício Clínica Pele Radiante parecia mais tranquilo Música após a chuva. Água residual se acumulava levemente entre as pedras, refletindo uma luz amarela Música dourada suave. Marcelo ainda estava em frente a Mariana, Música e Teresa. A conversa anterior ainda não havia desaparecido completamente de sua mente. Música. Havia pequenos fragmentos que pareciam se aproximar, mas ainda não eram claros o suficiente para formar uma resposta. Música. Desde quando a avó esquece as coisas com frequência? Perguntou Marcelo. Finalmente. Mariana pensou por um momento. Desde que eu a conheci, ela é assim, senhor. Às vezes ela consegue contar sua juventude fluentemente, às vezes de repente não se lembra quem eu sou. Teresa levantou o rosto lentamente. Seu olhar não estava mais tão embaçado. Ela olhou ao redor do pátio do prédio, como se estivesse avaliando algo muito distante em Música sua memória. Jardim, murmurou ela suavemente. Marcelo seguiu seu olhar. O pequeno jardim havia sido construído apenas 5 anos antes, substituindo Música, um pátio vazio que costumava estar lá. Não havia nada de especial, apenas algumas árvores ornamentais e bancos de pedra. Mas a maneira como Teresa o olhava fazia a atmosfera parecer diferente. A avó gosta de jardins? Perguntou. Música Marcelo sem perceber. Teresa não respondeu imediatamente. Seus lábios se moveram lentamente, formando palavras quebradas. Há um pequeno balanço. Uma música mangueira. Mariana a olhou com ternura. Isso deve ser a casa antiga, vó. Música, sussurrou ela suavemente. Marcelo sentiu seu coração bater mais forte. Música, sua antiga casa de fato tinha uma mangueira no quintal. Ele se lembrava claramente do pequeno balanço de madeira que Música estava pendurado em um galho baixo. Ele frequentemente sentava lá enquanto sua mãe regava as plantas. No entanto, Música ele imediatamente afastou esse pensamento. Muitas casas têm mangueiras. Muitas Música, crianças brincam em balanços de madeira. Ele não deveria permitir que suas memórias se inflassem sem provas. Teresa, de repente, Música olhou diretamente para Marcelo. Marcelo reflexivamente olhou para a pequena pulseira preta em seu pulso. Seu pequeno pingente brilhava suavemente Música sob a luz do jardim. Mariana também olhou. A avó muitas vezes segura essa pulseira Música quando vê uma criança passando. Ela diz para ter cuidado. Ela diz que antes tinha feito uma para Música a alguém. O ar parecia mais pesado. Marcelo tentou Música manter a voz estável. Muitas pulseiras são assim. Teresa balançou a cabeça Música lentamente. Tem uma letra pequena atrás. Marcelo ficou em silêncio. Ele nunca havia realmente examinado a parte de trás daquele pequeno pingente por tanto tempo. Ele apenas a usava por hábito. Sem perceber, ele girou a pulseira lentamente e olhou para o verso sob a luz. Havia um arranhão muito fino ali, uma pequena gravação quase apagada. Ele nunca havia prestado atenção a ela de perto. Música. A letra era muito pequena para ser lida claramente na luz fraca, mas sua presença fez a respiração de Marcelo prender por uma fração de segundo. Mariana olhou para a expressão levemente alterada de Marcelo. Senhor? Marcelo baixou a mão imediatamente. Está tudo bem, disse ele brevemente. Ele se afastou um pouco, tentando dar espaço aos seus próprios pensamentos. Tudo isso parecia uma série de coincidências que aconteciam em uma única tarde. Música. No entanto,
Ele ainda não estava pronto para concluir que era algo mais. Teresa voltou a sentar-se lentamente no banco. Seu rosto parecia cansado depois de tentar se lembrar. Mariana acariciou suas costas suavemente, sussurrando para que sua avó não se forçasse. Música. O céu agora estava realmente escuro. Apenas as luzes e o brilho residual da água no chão os acompanhavam. Música. Marcelo permaneceu em silêncio, percebendo que as memórias que ele havia, enterrado por tanto tempo, talvez não estivessem completamente perdidas. Elas estavam apenas rachadas, esperando uma pequena fenda para surgir música novamente. E naquela tarde, essa fenda começou a se abrir pouco a pouco. A noite caiu lentamente, música envolvendo o prédio com uma atmosfera mais silenciosa. A maioria dos funcionários havia ido para casa. Apenas algumas luzes ainda estavam acesas nos andares superiores. O pátio frontal música agora estava vazio, deixando Marcelo, Mariana e Teresa no círculo de luzes do jardim. Marcelo finalmente tomou uma decisão que ele próprio nem música havia planejado. "Vocês ainda não comeram?" perguntou ele brevemente. Mariana pareceu surpresa. Ela hesitou por um momento antes de balançar a cabeça lentamente. "Música, ainda não, senhor. Está tudo bem." Marcelo virou-se para a entrada. "Entrem música por um momento. Há uma sala de espera lá dentro. Vocês podem descansar." Mariana olhou para sua avó e depois de volta para Marcelo. Havia hesitação em seus olhos, música, mas também uma gratidão difícil de esconder. Ela ajudou Teresa a se levantar e lentamente seguiu Marcelo para dentro do saguão. A atmosfera dentro do prédio era quente e iluminada. O piso de mármore brilhante refletia suas 3 sombras. Mariana parecia constrangida ao andar em uma sala tão luxuosa. Enquanto Teresa caminhava lentamente, seus olhos varriam as paredes e o teto com um olhar incomum. Marcelo as conduziu a uma pequena sala de espera ao lado do saguão. Sofás macios de cor creme estavam cuidadosamente arrumados. Ele pediu música à recepcionista que ainda estava de plantão para preparar chá quente e alguns lanches. Enquanto se sentavam, Marcelo optou por ficar perto da janela de vidro que dava para o exterior. Sua mente estava inquieta. Ele se lembrou novamente de seu pai. Desde pequeno, ele raramente via seus pais conversarem em música voz baixa. Suas conversas frequentemente se transformavam em discussões contidas. Ele nunca soube a causa música exata. O que ele se lembrava era da noite em que sua mãe não estava mais em casa. Seu pai estava na sala de estar com o rosto rígido. Não houve longa explicação. Apenas a frase fria de que sua mãe havia ido embora e não queria voltar. Marcelo, ainda criança, chorou naquela noite. Mas ninguém o abraçou. Desde então, o nome de sua mãe parecia proibido de ser mencionado. Qualquer pergunta sobre ela era respondida brevemente ou evitada. Ele cresceu com a crença de que sua mãe os abandonou de propósito. No entanto, agora, pequenos fragmentos começavam a parecer estranhos. E se a história não fosse inteiramente verdadeira? E se houvesse uma parte que ele nunca soube? O chá quente chegou com um aroma suave e reconfortante. Mariana segurava a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer os dedos. Teresa olhou para a xícara por um tempo antes de beber um pouco. Marcelo virou-se e sentou-se em uma cadeira de frente para elas. "Seu pai?" perguntou ele suavemente a Mariana. "Morreu há muito tempo?" "Sim", respondeu Mariana honestamente. "Fui criada pela minha mãe até ela ficar doente. Depois disso morei com a avó." Marcelo assentiu lentamente. Música. Não havia mentira em seu tom de voz. Ele olhou novamente para Teresa. A senhora agora observava o interior da sala com atenção. Seu olhar parou em uma grande pintura na parede. Uma pintura abstrata, com predominância de tons verdes e marrons. Antes havia um grande relógio de madeira. Murmurou ela de repente. Marcelo ficou um pouco tenso. Sua antiga casa de fato tinha um velho relógio de madeira na sala de estar. O relógio batia a cada hora cheia. Seu som era grave e característico. Ele se conteve para não reagir exageradamente. Poderia ser apenas mais uma coincidência. No entanto, seu coração começou a tremer. Se tudo isso era apenas coincidência, por que parecia tão próximo de sua infância? Marcelo recostou-se lentamente na cadeira. Ele percebeu que a verdade, qualquer que fosse,
Poderia não ser simples. Música. Se aquela mulher realmente tinha uma ligação com seu passado, então havia uma pessoa que talvez tivesse a resposta. Música, seu pai. A noite avançava. Entre o aroma do chá quente e as luzes música tênues, Marcelo começou a perceber que o segredo que estivera enterrado por tanto tempo, talvez música, não estivesse completamente perdido. Ele estava apenas esperando o momento certo para a música vir à tona. A noite aprofundava-se. Lá fora, a água da chuva ainda pingava, música da borda do telhado, caindo lentamente nas pedras do pátio que agora brilhavam como um espelho escuro. Dentro da sala de espera, a atmosfera estava música tranquila. No entanto, essa tranquilidade guardava ondas invisíveis. Mariana Música sentou-se com as costas eretas, sua xícara de chá quase vazia. Seu rosto Música começava a recuperar a cor depois que o calor atingiu seu corpo. No entanto, seu olhar permanecia vigilante, como se tivesse medo de cometer um pequeno erro naquele lugar tão luxuoso. Teresa encostou-se no sofá. Sua respiração estava mais regular. Suas mãos enrugadas estavam cruzadas no colo. De vez em quando, ela levantava o rosto Música e olhava ao redor da sala com uma expressão difícil de decifrar. Marcelo estava sentado de frente para elas. Pela primeira vez, Música em sua vida. Ele sentiu que o espaço que havia construído com tanto esforço, na verdade, parecia estranho. Todo aquele luxo geralmente lhe dava uma sensação de controle. Naquela noite, esse controle parecia ter sido deslocado por algo invisível. Mariana, chamou ele suavemente. A garota virou-se imediatamente. Sim, senhor. Durante todo esse tempo, sua avó nunca mais tentou encontrar a família dela? Mariana balançou a cabeça. Eu tentei perguntar a alguns idosos na nossa antiga aldeia. Ninguém a conhecia. A avó também não se lembrava de um endereço exato. Às vezes ela dizia que tinha uma casa grande, às vezes uma casa pequena com um grande quintal. As histórias mudavam. Marcelo ouvia atentamente. Seu coração parecia caminhar em uma linha tênue entre a esperança e o medo. Teresa de repente olhou para Marcelo por um tempo. Desta vez não era vago. Seu olhar estava molhado como os olhos de alguém que estava Música tentando conter algo. Chuva! Murmurou ela baixinho. Mariana se virou. Música, por que, vó? Teresa não respondeu imediatamente. Ela levantou Música a mão ligeiramente, apontando para a janela. Antes, quando chovia, havia um menino Música que tinha medo de trovões. Marcelo sentiu sua respiração prender. Ele realmente tinha medo de trovões quando criança. Toda Música vez que chovia forte e o som do trovão sacudia a casa, ele corria para o quarto de sua mãe. A mulher Música sempre o abraçava, dizendo para ele cobrir os ouvidos e rezar baixinho. Essa memória Música veio tão claramente como se nunca tivesse desaparecido. Mas Marcelo Música permaneceu em silêncio. Ele não queria se apressar em interpretar palavras que poderiam ser apenas mais uma coincidência. Mariana sorriu, Música ligeiramente para sua avó. Muitas crianças têm medo de trovões, vó. Teresa, Música, balançou a cabeça fracamente. Aquele menino gostava de se esconder atrás da porta Música da cozinha. Mais uma vez o coração de Marcelo bateu mais forte. Ele realmente, Música, costumava se esconder perto da porta da cozinha porque se sentia mais seguro ali. Essa informação Música raramente era conhecida por outras pessoas. Nem mesmo seu pai talvez soubesse. Suas mãos Música inconscientemente se fecharam em punhos sobre os joelhos. A sala parecia mais silenciosa. Até o som do ar-condicionado Música soava distante, como se estivesse se afastando. Mariana percebeu a mudança na expressão Música de Marcelo. Senhor, a avó às vezes diz coisas estranhas. Nem sempre o significado é claro. Música, Marcelo assentiu lentamente. Está tudo bem. No entanto, dentro dele, uma onda de emoções começava a ser difícil de conter. Ele tentava manter a racionalidade, tentava construir uma lógica. Poderia ser que Teresa tivesse ouvido histórias semelhantes de outras pessoas. Poderia ser apenas um fragmento de memória aleatório e sem significado. Teresa olhou para Marcelo novamente. Desta vez, seus olhos estavam marejados. Não tenha medo, estou aqui, sussurrou ela quase inaudível. A palavra pairou no ar. Mariana imediatamente segurou a mão de sua avó. Música pronto, vó. Beba mais um pouco de chá. Marcelo engoliu em seco. Ele baixou a cabeça tentando se acalmar. Música. A palavra mãe soou como uma pequena pedra caindo no centro de um lago calmo dentro dele.
Lá fora, o resto da água da chuva caía lentamente das folhas música no chão. Não havia mais tempestade. Mas dentro da sala de espera, música algo se movia lentamente, corroendo a parede que Marcelo havia construído para se proteger do passado. Música. Ele ainda não ousava tirar conclusões, mas pela primeira vez em 20 anos, ele sentiu algo que quase música se assemelhava à perda que estava novamente encontrando seu caminho. O ar na sala parecia cada vez mais pesado, não por causa do calor, mas por causa da conversa música, que lentamente abria camada após camada de memórias. Marcelo levantou-se da cadeira música e deu alguns passos, tentando organizar seus pensamentos. Ele não queria tirar conclusões apenas com base em música, em fragmentos de frases e memórias frágeis. Se houvesse a menor possibilidade de que tudo isso estivesse relacionado ao seu passado, música, ele precisava de algo mais certo. Marcelo pegou seu celular e discou um número que raramente ligava fora de assuntos importantes. Doutor, preciso de sua ajuda música um momento, disse ele brevemente depois que a ligação foi atendida. Há uma idosa com problemas de memória que pode vir ao música escritório agora? Do outro lado, uma voz calma concordou sem muitas perguntas. Marcelo era de fato conhecido como um cliente regular música, que nunca brincava em serviço. Ele se aproximou novamente de Mariana e Teresa. Chamei um médico para examinar a condição de sua avó, disse ele. Mariana imediatamente pareceu preocupada. Senhor, não temos dinheiro. Não se preocupe com isso, respondeu Marcelo secamente. Considerem uma ajuda. Mariana ficou em silêncio, depois assentiu lentamente. Havia uma gratidão que ela tentava esconder. Teresa olhou para Marcelo com um olhar suave. Sua mão moveu-se lentamente, como se quisesse tocar o ar entre eles. Mas ela abaixou novamente, talvez cansada ou hesitante. Cerca de 20 minutos depois, um médico de meia-idade chegou com sua maleta médica. Ele cumprimentou Marcelo brevemente antes de se aproximar de Teresa com um sorriso amigável. O exame ocorreu lentamente e com muita paciência. Música. O médico fez algumas perguntas simples. Nome, idade, local de residência. Música. Qual o nome da sua mãe? Perguntou o médico suavemente. Teresa olhou para o vazio por alguns segundos. Teresa? Respondeu ela finalmente. Quantos filhos você tem? A senhora Música ficou em silêncio por mais tempo. Sua testa franziu como se estivesse cavando algo Música profundamente enterrado. Murmurou ela suavemente. Mariana baixou a cabeça, esperando com a respiração suspensa. Menino. Música, continuou Teresa lentamente. Marcelo estava parado não muito longe. Suas mãos estavam nos bolsos do terno. Música. Mas seus dedos estavam tensos. Qual o nome dele? Perguntou o médico Música novamente em tom cauteloso. Teresa balançou a cabeça lentamente. Esqueci. A resposta Música trouxe o silêncio de volta à sala. O médico então verificou sua pressão arterial, música e reflexos. Depois de um tempo, ele se levantou e se aproximou de Música Marcelo. Fisicamente, ela está bastante estável, explicou ele suavemente. Transtornos de música-memória como este podem ocorrer devido a traumas antigos ou estresse severo no passado. Há uma possibilidade de que certas memórias ainda estejam armazenadas, mas são difíceis, música, de acessar. Marcelo assentiu sem dizer muito. Se houver um gatilho música certo, essas memórias podem ressurgir. Mas não deve ser forçado, deve ser gradual. O médico se despediu após dar alguns conselhos leves. Mariana agradeceu repetidamente com uma voz sincera. A sala ficou silenciosa novamente depois que a porta se fechou. Teresa parecia cansada. Seus olhos estavam semicerrados, mas ocasionalmente ainda olhavam para Marcelo de uma forma que o impedia de ignorar. Mariana ajudou sua avó a se recostar mais confortavelmente. Senhor, obrigada por todo o trabalho, disse ela suavemente. Marcelo olhou para as duas por um bom tempo. Havia uma sensação estranha que lentamente se transformava em algo mais profundo. Embora ele ainda não pudesse dar música um nome a isso. Lá fora, a noite ficava mais escura. Os reflexos das luzes da cidade eram vagos através da grande janela. Marcelo percebeu que sua atitude de chamar o médico não era apenas uma forma de ajuda, era uma forma de acalmar sua própria mente, buscando certeza de algo, música, que estava começando a abalar suas antigas crenças. No entanto, em vez de respostas definitivas, ele obteve possibilidades.
A possibilidade de que as memórias perdidas não haviam realmente desaparecido. A possibilidade de que o passado que ele considerava encerrado música ainda estava esperando para ser compreendido novamente. A noite ficou mais silenciosa música depois que o médico se foi. O relógio digital na sala de espera mostrava música quase 21. O edifício Clínica Pele Radiante agora estava completamente silencioso. Apenas certas luzes música ainda estavam acesas, criando uma atmosfera escura e tranquila, mas cheia de significado. Mariana sentou-se ao lado de Teresa Música, que começava a cochilar levemente. A respiração da senhora soava regular. Embora ocasionalmente música, ela movesse os dedos como se estivesse segurando algo invisível. Marcelo Música estava perto da janela, observando seu próprio reflexo no vidro. Aquela sombra música parecia firme, estabelecida e controlada. No entanto, por trás do terno bem cortado e do rosto geralmente calmo, sua mente estava em turbulência. Ele tentou música reordenar suas memórias de infância. Pequenos fragmentos surgiram música sem uma ordem clara. O som da risada de uma mulher na cozinha. O cheiro de óleo de cânfora música quando ele estava doente. As mãos suaves que penteavam seu cabelo antes de dormir. Ele raramente se permitia lembrar tão profundamente. Um passo lento o fez virar. Teresa lentamente abriu os olhos. Seu olhar não estava mais vazio como antes. Havia uma consciência mais completa, embora ainda frágil. Vó, chamou Mariana suavemente. Teresa não respondeu imediatamente. Ela olhou diretamente para Marcelo, que estava a alguns metros dela. A atmosfera parecia ter mudado. Aquele olhar música não era mais apenas de ver. Parecia reconhecer. Marcelo sentiu sua garganta seca. Ele se aproximou música inconscientemente, parando bem em frente ao sofá onde Teresa estava sentada. A senhora levantou as mãos lentamente, trêmulas, como se tentasse confirmar algo que só ela sentia. Seus olhos percorreram o rosto de Marcelo lentamente, das músicas sobrancelhas aos olhos, descendo para as bochechas e parando na pequena covinha sutil, música, quando Marcelo ficou tenso. Seus lábios tremeram. Celo, disse ela suavemente. Mariana se virou rapidamente. Vó? Marcelo congelou. Aquele nome música era muito curto para ser considerado coincidência. Mas não foi o nome completo que fez música seu coração parar por um momento. Era um apelido pequeno que apenas uma pessoa música havia usado. Desde criança sua mãe o chamava assim. Não Marcelo, música não filho, mas Celo com um tom suave e característico. Ninguém mais o chamava música assim depois que sua mãe desapareceu. Marcelo engoliu em seco. O que a avó disse? Perguntou ele. Música, tentando manter a voz estável. Teresa piscou como se estivesse confusa com suas próprias palavras. Celo, não corra se houver trovão. Continuou ela baixinho, como se estivesse falando em um sonho. Mariana olhou música para Marcelo com uma expressão confusa. Senhor, de quem é esse nome? Marcelo não respondeu imediatamente. O mundo música ao seu redor parecia encolher. Ele ouviu seu próprio batimento cardíaco mais claramente do que qualquer outro som. Sua mão música lentamente tocou o encosto do sofá para se equilibrar. Ele tentou música pensar logicamente. Celo poderia ser um diminutivo de muitos nomes. Poderia ser apenas uma coincidência. Poderia ser apenas um fragmento de memória aleatório e sem significado. No entanto, a forma como Teresa o pronunciou não era como se estivesse se referindo a um estranho. O tom de sua voz estava carregado de um calor que há muito havia desaparecido da vida de Marcelo. A senhora agora parecia confusa. Onde está meu filho? Murmurou ela. Seus olhos começaram a lacrimejar. Mariana segurou a mão dela. Música. Estou aqui, vó. Teresa balançou a cabeça lentamente. Não, meu filho. Música Celo. A atmosfera ficou tão silenciosa que o som de suas respirações era claramente audível. Marcelo ficou de pé, mas seu corpo parecia pesado. Por 20 anos, ele viveu com a crença de que sua mãe havia partido sem uma razão que ele pudesse, música, compreender. Ele aprendeu a fechar aquele capítulo à força. E naquela noite, música, uma senhora frágil que ele conheceu por causa da chuva de repente, pronunciou seu apelido música, de uma forma que ele nunca poderia esquecer. Ele ainda não havia dito nada. Música ainda não havia admitido nada. No entanto, as paredes que ele havia construído para se proteger de velhas feridas começaram a rachar mais largamente. E pela música primeira vez, Marcelo não tinha mais certeza de que tudo isso era apenas uma coincidência.
A sala música parecia mais apertada do que antes. Como se as paredes também se aproximassem, testemunhando o que acabara de acontecer. Teresa ainda segurava a mão de Mariana, mas seus olhos música não se desviavam do rosto de Marcelo. Aquele olhar não estava mais vazio, nem música completamente claro. Ela parecia alguém que estava na soleira da porta música entre a memória e a perda. Marcelo ficou rígido. A palavra Celo ainda ecoava em música seus ouvidos. Aquele apelido não era apenas um nome, era uma parte dele que ele havia enterrado desde a infância. Ele tentou respirar música fundo. Sua racionalidade tentou ressurgir. Não se apresse. Não acredite apenas música por uma palavra. Mas seu corpo não obedecia totalmente à sua mente. Vó, disse ele baixinho. Música, dando um passo à frente. A senhora me conhece? Mariana virou-se rapidamente, claramente sentindo música a mudança na atmosfera. Teresa apertou os olhos como se tentasse ver mais claramente. Sua mão trêmula se ergueu lentamente e tocou o ar em frente ao rosto de Marcelo sem realmente tocá-lo. Está grande, sussurrou ela. Aquela frase era simples, mas seu peso caiu diretamente no peito de Marcelo. Ele sentiu algo que há muito estava trancado começar a se mover. Memórias de mãos suaves medindo sua altura na parede da casa. O som da risada que o chamava para entrar ao anoitecer. O cheiro de sabão simples que pairava nas roupas música de sua mãe. Marcelo baixou a cabeça ligeiramente, contendo a onda de emoções que o invadia. Mariana, disse ele baixinho, sem desviar o olhar de Teresa. Desde quando música a avó costuma mencionar esse nome? Mariana pareceu confusa. Raramente, senhor. Na verdade, nunca música ouvi antes. Geralmente ela só diz, meu filho ou meu menino. Teresa de repente segurou o pulso de Marcelo. Seu toque música era fraco, mas o suficiente para fazê-lo emudecer. Os dedos enrugados tocaram a pequena pulseira preta que ainda estava em seu pulso. Música. Ela acariciou o pequeno pingente com o polegar enrugado. Sua mãe que fez, disse ela lentamente. Aquelas palavras atingiram ainda mais forte música do que o apelido anterior. Marcelo ficou petrificado. Ele olhou para a pulseira como se a estivesse vendo pela primeira vez. Por música anos, ele nunca havia realmente pensado em sua origem. Apenas sabia que aquele objeto estava lá música desde sua infância. Pai disse que era apenas uma pulseira comum, murmurou ele sem perceber. Teresa balançou a cabeça lentamente. Não. Mariana Música olhou para os dois com a respiração suspensa. Ela podia sentir que aquela conversa não era apenas uma conversa comum. Marcelo sentiu a parede que ele havia música construído começar a desmoronar lentamente. A arrogância que ele possuía como um homem de sucesso, como o dono daquele magnífico prédio, parecia pequena diante música do toque frágil de uma senhora idosa. Por todo esse tempo, ele acreditava que sua mãe o havia deixado. Ele guardou essa dor em silêncio música e a envolveu com ambição. Ele provou ao mundo que poderia ser bem-sucedido música sem ninguém. Mas e se a realidade fosse diferente, e se sua mãe música nunca tivesse realmente partido por sua própria vontade? Seus pensamentos voaram para seu pai. O rosto severo, a voz alta e a atitude música que nunca lhe dava espaço para questionar. Houve muitas noites cheias de tensão antes que sua mãe desaparecesse. Marcelo olhou para Teresa novamente. Lágrimas finas começaram a se acumular nos cantos dos olhos da mulher. Celo, não fique bravo com sua mãe, sussurrou ela suavemente. Essa frase fez Marcelo não conseguir mais manter sua distância emocional. Algo dentro música dele se quebrou completamente. Ele não a abraçou imediatamente, não chorou imediatamente, mas seus ombros caíram, música, lentamente, como se o fardo que ele carregava pelos últimos 20 anos começasse a parecer real. Pela primeira vez, ele não estava de pé como um bilionário respeitado. Ele estava de pé como um menino que um dia teve medo de música trovões e procurou um abraço no meio da noite. E naquela noite, a parede da arrogância música que o protegera por tanto tempo desabou sem fazer barulho. O silêncio na sala de espera pareceu diferente após aquela frase ser pronunciada. Não era mais música apenas o silêncio da noite, mas um silêncio preenchido com a vibração de sentimentos não expressos. Marcelo ficou diante de Teresa. Música. Sua respiração pesava. Ele não tentava mais negar. Não, música. Tentava mais montar uma lógica para refutar todos os sinais que se tornavam cada vez mais claros. Diante de seus olhos, a senhora Música
Não era apenas uma estranha que por acaso carregava uma foto antiga. Sua mão se moveu lentamente, hesitante, e parou no ar antes de Música finalmente tocar o ombro de Teresa. Se for verdade, mãe. Sua voz estava rouca, diferente de seu tom usualmente Música firme e controlado. Teresa o olhou com olhos que agora estavam cheios de lágrimas. Havia uma consciência Música mais completa ali, como peças de memória que finalmente encontraram seu lugar. Música, eu nunca te deixei, disse ela suavemente. Aquela frase parecia abrir uma porta que estivera trancada a 7 chaves. Marcelo, Música sentiu seu peito apertar. Por 20 anos, ele vivera com Música a crença de que havia sido abandonado. Essa crença moldou sua visão de mundo. Ele se tornou Música duro, ambicioso e não queria depender de ninguém. Agora, a possibilidade de que tudo isso estivesse errado parecia tão grande. Mariana ficou paralisada, sem ousar interromper. Ela podia ver que aquele momento não era mais sobre ela ou sobre a chuva daquela tarde. Era sobre algo muito mais profundo. Teresa ergueu as 2 mãos com dificuldade. Seus movimentos eram lentos, trêmulos, mas claros. Celo, sussurrou ela novamente. Desta vez, mais segura. Aquele apelido fez a última defesa de Marcelo desmoronar. Ele se ajoelhou lentamente diante do sofá, na altura de Teresa sentada. Pela primeira vez em anos, ele não se importou com a imagem. Não se importou com quem poderia estar vendo. Suas mãos seguraram as mãos de sua mãe, quentes, embora Música frágeis. Por que você desapareceu? Perguntou ele suavemente. Não em um Música tom acusatório, mas com uma ferida que finalmente ousou surgir. Teresa balançou a cabeça fracamente. Mãe foi levada para longe, disseram. Música para não voltar, disse ela, com a voz embargada. Aquele Música fragmento de frase foi o suficiente para Marcelo entender que havia outra história que estivera escondida por todo esse tempo. Ele não forçou uma explicação, Música completa, não naquela noite. O que ele sentia agora não era raiva, mas uma perda que lentamente, Música, se transformava em esperança. Sem muitas palavras, Marcelo Música baixou a cabeça e abraçou aquele corpo frágil. Aquele abraço não era perfeito, não era forte, mas Música, o suficiente para unir 20 anos de distância em um único momento. Teresa soluçou, Música suavemente em seu ombro. Suas mãos acariciaram as costas de Marcelo com a energia que lhe restava. Como uma mãe que, Música finalmente reencontra seu filho perdido. As lágrimas de Marcelo Música caíram sem que ele percebesse. Ele não tentava mais contê-las. Mariana virou o rosto, dando espaço ao encontro que parecia Música sagrado. Lá fora, a noite estava realmente Música silenciosa, sem chuva, sem vento forte. Música apenas as luzes da cidade que vagamente iluminavam o grandioso edifício, testemunha do abraço adiado por 20 anos. Marcelo lentamente desfez o abraço, mas suas mãos permaneceram unidas às de sua mãe. Em seus olhares, não havia mais a dúvida de antes. Havia apenas 2 almas que finalmente perceberam que o destino as havia reunido de uma forma que nunca poderiam ter imaginado. O abraço lentamente se desfez, mas a distância entre eles não era mais a mesma de antes. Marcelo ainda estava ajoelhado diante de Teresa. Suas mãos ainda não haviam soltado completamente o frágil aperto. Seu rosto estava molhado, mas seu olhar agora estava mais claro do que nunca. Mariana estava a alguns passos deles, olhando com os olhos marejados. Ela ainda estava tentando entender como a chuva daquela tarde se transformara em um encontro que ela nunca poderia ter imaginado. Marcelo respirou Música fundo, tentando se acalmar. Mãe disse que foi levada para longe. Sua voz era baixa, Música e cautelosa. Teresa assentiu fracamente. Noite escura. Disseram para a mãe ir. Música disseram que era para o bem. Sua voz estava embargada. Aquelas palavras trouxeram outros fragmentos de memória. Música, à mente de Marcelo. Ele se lembrou da última noite antes do desaparecimento de sua mãe. Houve uma discussão mais forte do que Música, o normal. O som de uma porta batendo, um choro contido. Seu pai, raramente Música, explicava qualquer coisa. Ele apenas disse que sua mãe escolheu ir embora. Mas agora, outra possibilidade se abria. Mãe não queria ir, continuou ela suavemente. Música, mãe queria voltar, mas não sabia o caminho. Mariana Música cobriu a boca com a mão, contendo um soluço. Por todo esse tempo, ela só sabia que sua avó havia sido encontrada confusa e desorientada.
Ela nunca havia imaginado música que essa perda talvez não fosse apenas uma doença, mas o resultado de algo intencional. Marcelo levantou-se lentamente música e sentou-se na cadeira bem em frente a Teresa. Seu rosto estava tenso, não por música, uma raiva explosiva, mas pela realidade que lentamente se desdobrava. Durante todo esse tempo, mãe me procurou? Música, perguntou ele. Teresa assentiu. Suas lágrimas escorriam silenciosamente. Toda vez que via um menino, mãe pensava que era você. Aquelas palavras música atingiram mais fundo do que qualquer explicação. Marcelo imaginou uma mulher caminhando sem rumo, carregando uma pequena foto de um menino, esperando um dia poder voltar. Aquela imagem apertou seu peito. Ele se virou para Mariana. Você cuidou da mãe durante todo esse tempo? Mariana assentiu imediatamente. Música. Eu não sabia quem ela realmente era, senhor. Eu só não tinha coragem de vê-la sozinha. Marcelo olhou para a garota com um olhar diferente. Música não mais como uma estranha que se abrigava em frente ao seu prédio, mas como alguém que cuidou da parte música mais preciosa de sua vida, sem nunca saber seu valor. Por que você nunca desistiu? Música, perguntou Marcelo suavemente. Mariana sorriu levemente, porque toda vez que a avó segurava aquela foto, ela parecia ter esperança. O silêncio voltou a preencher a sala. No entanto, desta vez, não era um silêncio música sufocante. Havia uma clareza que começava a se formar. Marcelo entendeu que essa verdade não era apenas sobre ele, música e sua mãe. Era também sobre as mentiras que ele havia, música, engolido por tanto tempo. Sobre a história unilateral que moldou sua vida. Mas ele não queria que aquela noite fosse preenchida com raiva do passado. O que estava música à sua frente era sua mãe de volta. Embora em estado frágil, música, ele segurou a mão de Teresa novamente. Mãe não está mais sozinha, disse ele suavemente. Teresa, música, o olhou com um olhar mais calmo, como se aquela frase fosse a resposta que ela esperava por anos. Lá fora, as luzes da cidade continuavam a brilhar. O edifício Música, grandioso, não era mais apenas um símbolo de sucesso. Ele se tornou o lugar onde música, uma verdade há muito escondida, finalmente encontrou seu caminho. E no meio música daquela noite tranquila, Marcelo percebeu que a chuva daquela tarde não fora apenas uma coincidência. Ela, música, foi o início de uma verdade que por 20 anos esperou para ser revelada. Já passava das 22 música, quando tudo se acalmou. Não houve mais choro, nem vozes trêmulas de música surpresa. O que restava era apenas uma respiração que se estabilizava e sentimentos que lentamente encontravam seu lugar. Marcelo estava perto da grande janela música da sala de espera. De lá, ele podia ver o reflexo das luzes da cidade nas poças d'água que ainda não haviam secado completamente. Naquela tarde, aquele lugar era apenas um terraço majestoso que mantinha a imagem de seus negócios. Agora, aquele pátio parecia um portão do destino. Atrás dele, Teresa dormia mais profundamente. Seu rosto parecia pacífico, diferente da expressão inquieta que havia mostrado antes. Mariana sentou-se ao lado dela, acariciando suavemente o cobertor fino que acabara de ser dado pela equipe. Marcelo, música, se virou e olhou para as duas. Duas mulheres que chegaram com roupas molhadas e passos hesitantes, agora música, faziam parte de sua vida novamente. Ele nunca havia imaginado que o reencontro com sua mãe, música, aconteceria na sala de espera de seu próprio prédio luxuoso. Ele, música, se aproximou e chamou suavemente. A garota imediatamente se levantou. Sim, senhor. A partir desta noite, sua mãe não dormirá mais na rua. Música, disse Marcelo com firmeza, mas com calor. E você também. Mariana ficou em silêncio, como se não tivesse certeza do que acabara de ouvir. Senhor, não queremos incomodar. Música, vocês não estão incomodando, respondeu Marcelo suavemente. Vocês estão voltando para casa. A palavra soou música, estranha e familiar em seus próprios ouvidos. Para casa. Por 20 anos, essa palavra significou apenas uma casa grande com música, paredes altas e um espaço que parecia vazio. Agora, pela primeira vez, música, a palavra, voltava a ter um significado mais profundo. Mariana baixou a cabeça. Suas lágrimas caíram sem música que ela pudesse contê-las. Obrigada. Eu só quero que a avó seja feliz. Marcelo, música, assentiu lentamente. E eu quero compensar o tempo perdido. Ele sabia que essa jornada ainda não havia terminado.
Ainda música, havia conversas que ele precisava ter com seu pai. Ainda havia pedaços de histórias que precisavam ser montados. Mas aquela noite não era sobre música confronto. Era sobre aceitar de volta uma parte da vida que havia sido roubada. Teresa se moveu música um pouco em seu sono. Seus lábios sorriram levemente. Suas mãos velhas seguraram música à ponta do cobertor, como se quisesse ter certeza de que tudo aquilo era real. Marcelo sentou-se na cadeira perto do sofá e observou o rosto de sua mãe em silêncio. As linhas de idade naquele rosto não eram mais apenas marcas do tempo. Eram a prova de uma luta, de uma perda e de uma esperança que nunca havia realmente se apagado. Ele tocou o próprio pulso, sentindo a pequena pulseira que nunca havia tirado. Agora aquele objeto não era mais um acessório sem significado. Era um lembrete de que o amor de uma mãe nunca realmente desaparece, mesmo que o tempo tente separá-los. Lá fora, o céu noturno estava limpo da chuva. O ar parecia mais leve. Marcelo percebeu que o sucesso de seu grandioso edifício e de seus carros caros nunca havia sido capaz de preencher o vazio que ele carregava desde a infância. Mas um único abraço naquela noite havia feito o que nada poderia comprar. Ele olhou para Mariana. Obrigada por cuidar de minha mãe. Mariana sorriu levemente. Eu apenas fiz o que pude. Marcelo assentiu. Em seu coração ele sabia que a simples bondade daquela garota havia mudado sua vida. A noite avançava. Mas pela primeira vez em 20 anos, Marcelo não se sentia sozinho. A chuva daquela tarde talvez tivesse parado, mas ela havia trazido de volta algo muito mais precioso do que apenas memórias. Ela trouxe para casa uma mãe que havia se perdido e trouxe de volta o significado de uma família que havia sido quebrada.